Você já ouviu falar em glândula pineal? Essa tal glândula pineal é a responsável do corpo pelos fenômenos paranormais? O que a ciência sabe sobre a glândula pineal? Fica aqui comigo e vem descobrir. É logo depois da vinheta. Fala galera, tudo certo? Eu sou o Vi e hoje vamos falar sobre todos os assuntos apontados na introdução. Reforço que este é um vídeo relato do que eu obtive em cursos e aulas realizadas com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, onde eu tive a oportunidade de ter algumas perguntas que eu fazia respondidas. Então vamos a ela. A primeira pergunta que eu fiz ao doutor foi: como surgiu um interesse pela glândula pineal? Eu estava falando da pineal quando o senhor comentou sobre uma experiência de RQM que teve. É muito comum pessoas que tiveram experiências de quase morte relatarem experiências místicas, transcendentais. Foi daí que surgiu o seu interesse pela glândula pineal ou você já tinha esse interesse antes da experiência? E o doutor responde: não. Na época que eu comecei a pesquisar a pineal, na verdade foi uma época que eu estava no Instituto de Física lá da Universidade de São Paulo, a USP, porque eu fazia uma atividade na física, matemática, que era um estudo de teoria de campo do DNA, que foi um trabalho que eu não terminei. E aí, naquela época, eu dei uma aula no Instituto do Coração sobre anatomia e desenvolvimento do coração. E foi a época que o professor Zerbini, então diretor do Instituto do Coração, me convidou para conversar com ele. Foi a partir dessa conversa que sugeriu que eu pesquisasse a glândula pineal, e aí eu tive um convite do Departamento de Anatomia da professora Ivânia para entrar neste campo. Então, na verdade, não surgiu por um interesse primário, surgiu por uma série de sugestões que foram acontecendo e que eu achei que eram alguns sinais que a vida estava me dando que eu deveria entrar nesse campo. E aí foi que eu acabei me capacitando na área de microscopia eletrônica, lá no mesmo Instituto de Física e junto ao Departamento de Anatomia e o Serviço de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Eu comecei a fazer a dissecação nas autópsias e extrair as imagens que estavam disponíveis no site da Universidade de São Paulo, na parte da biblioteca digital. Foi o meu mestrado. Então, são as dissertações, e lá ele tem micrografias ou fotografias microscópicas da glândula pineal que a medicina desconhecia. Inclusive, eu mesmo não sabia até pouco tempo, embora eu fiz ecografias há 20 anos, mais de 20, acho que 30 anos, quase eu não sabia que eram inéditas, até que em 2018 eu recebi um convite da Universidade de Harvard para fazer uma apresentação. Foi aí que eu vinha me dar conta de que eu tinha as micrografias que são referência fundamental na medicina nessa área. Está tudo no site da Universidade de São Paulo, mas eu nem publiquei ainda porque na verdade eu sou um médico prático. E eu deixei essa herança lá no site da USP e não tinha me preocupado. Agora eu estou me preocupando em fazer publicação formal nas revistas científicas. Esse convite da Harvard não é agora, eu imagino. Eu tenho um certo conhecimento de literatura espírita. Aí eu pausei o doutor e fiz a seguinte pergunta: você já teve contato com a literatura espírita? Aí ele me respondeu: já tive contato com os livros de Chico Xavier, do Emmanuel. Eles fazem citações sobre a glândula pineal na ótica espírita. Eu passei por uma experiência curiosa nesse tempo. Eu atendi um paciente com epilepsia e socorri ele em algumas convulsões que ele teve em emergência. E nessa época ele manifestou uma entidade espiritual que eu achei através de uma pesquisa que eu fiz que era uma manifestação do André Luiz, o espírito, porque conversava comigo. Durante 6 anos eu acompanhei a mediunidade desse rapaz
e ele fazia colocações, a entidade se manifestava nele, que era alusiva às pesquisas ao capítulo sobre epífise, que tem no livro do Missionário da Luz do Chico Xavier. Aí eu comecei a desconfiar que era o André Luiz que estava conversando, porque ele dialogava comigo como se fosse uma extensão daquele capítulo do livro. Foi aí que eu me aprofundei na literatura do Chico Xavier. Nesse assunto tem no livro Missionários da Luz o capítulo Epífise, mas há muitas outras colocações na obra psicográfica do André Luiz, que é uma obra médica, deixa eu deixar bem claro, é muito interessante. Aí foi que eu comecei a estudar, dentro das estruturas que eu identifiquei na micrografia da pineal, como é que seria o processo de ligação magnética que poderia fazer com que houvesse as conexões mediúnicas. Foi aí que eu identifiquei os cristais, porque até então pensava-se que a pineal calcificava e perdia sua função. Inclusive eu fiz uma conferência na Bélgica, uma conferência importante, porque havia uma percepção de que a calcificação da pineal ocorria por conta do flúor. Acontece que nas análises, microanálise dos cristais, não há flúor. Era uma presunção que não corresponde. Você não encontra o flúor nos cristais. Eles são formações funcionais. Seria como, por exemplo, a sua boca calcificada porque os dentes são carbonato de cálcio. Mas não quer dizer que é uma calcificação como se fosse uma perda de função. É funcional. E no caso, esses cristais da pineal, eles têm uma propriedade eletromagnética que podem estar ligados à sensibilidade de campo. Os animais, por exemplo, migram por eixo magnético da Terra, orientados pela glândula pineal. Nós perdemos essa relação com a estrutura geofísica, mas a gente começou a utilizar o campo magnético da empatia, da percepção do outro, e a pineal acaba exercendo esse papel porque ela é capaz de traduzir o campo magnético para o neuroquímico. Eis que em seguida pergunta ao doutor, qual a diferença entre os cristais da glândula pineal? E ele diz, eu vejo isso pela tomografia cerebral. Eu analiso porque eu estudei os cadáveres para ver a parte anatômica, mas atualmente estudo meus pacientes através da tomografia simples, e já dá para ver o mapeamento cerebral, por eletroencefalografia, que muitos casos de psicoses, de depressões, de diversos tipos, até problemas clínicos que não obedecem àquele fluxo, vamos dizer assim, inteligível pela medicina, não entendem que está acontecendo com aquele caso. Então muitas vezes é porque existe essa sensibilidade. Então é importante você detectar, é como um radinho que está chiando. Um está chiando porque está quebrado, o outro tem uma antena muito sensível. De qualquer forma, pelo mesmo sintoma. Só que você tem que fazer uma diferença. Aquela depressão, aquela ansiedade, aquela psicose, aquela psicossomática, ela está diferente e não se acerta. Pode ser que tenha um componente ligado aos estados de transe, que a medicina já reconhece os estados de transe no Código Internacional das Doenças, o CID, que é o CID F44.3. Representa um diagnóstico ligado a esses estados. É uma sensibilidade que na nossa área da hipnose tem as pessoas que nós consideramos sonambúlicas, que elas têm maior facilidade em acessar as ondas tetas, onde deltas são pessoas muito sinestésicas, muito sensíveis à sugestibilidade hipnótica. Então eu creio que nesses estados há uma estimulação acentuada da glândula pineal. No estado de transe é interessante, veja, eu chamo de heurística, quando já existe argumento suficiente para entrar no campo científico, mas ainda não houve uma confirmação que possa direcionar de forma efetiva. Mas eu tenho visto, off-label, no consultório o seguinte, tem pessoas que têm a pineal com baixa voltagem elétrica. Aí as ondas delta vão ser de alta amplitude e são pessoas que têm uma dominância do fenômeno de desdobramento.
Essas pessoas, elas ficam muito vulneráveis à psicosfera. Essas que sentem que os outros sentem o ambiente, têm um acesso ao mundo interno. Abre a caixa de Pandora dos problemas. São muito autocríticos. Esses são médiums xamânicos, médiums de cura. Existem aqueles que a pineal fica em alfa. Ela fica muito voltaica. Essas pessoas têm uma tendência de atrair personalidades intrusivas, pensamentos intrusivos, de alterar a voz, a sua fala, como se estivessem, vamos dizer assim, possuída ou incorporada. Via de regra, é porque isso não é uma coisa tão simples que se possa falar assim. 1 mais 1 é 2, mas a pessoa tem muito cristal de apatita e eu tenho visto que tem uma tendência dominante da incorporação. Quando tem pouco, é dominante o desdobramento. Você observa o fenômeno na pessoa, ele vem misturado com o quadro clínico. Quando você começa a criar um ambiente propício de espiritualidade, aí começa a aparecer misturado nos sintomas, essa movimentação de padrões diversos de sensibilidade. Então, quando a pessoa começa a tomar conta dessa sensibilidade, ela começa a melhorar, começa a ter respostas. No caso do fenômeno hipnótico, sempre foi considerado que tudo isso ocorre por conta do campo magnético. Acredito que sim, deve ter uma participação da pineal por diversos padrões. Isso é uma coisa que precisa ser estudada. Enfim, se você parar para pensar que é um médium em transe mediúnico, ele está num trânsito, provavelmente de ondas delta e ondas teta. E ele está naquele momento fazendo uma estimulação empírica da pineal, para ter uma conexão com outra dimensão. Eis que eu pergunto, o que são ondas teta? E o doutor continua seu linha de raciocínio. Eu presumo que essa hipótese ela é plausível, mais plausível do que quando estamos em vigília. Por exemplo, quando estamos muito mais focados com o nosso córtex pré-frontal, muito mais em atividade do que em um estado de transe, as ondas alfa elas também são em essências ligadas ao transe. A pessoa fica brisando, você percebe que a pessoa está brisando. Na hipnose a gente até chama esse estado de hipnoidal, que é a primeira faixa do transe. Ela acontece no nosso cotidiano a cada 90 minutos. Então, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que tem uma sensibilidade alfa muito expressiva, ela tem um gatilho de transe a cada 90 minutos. Você imagina isso um dia a dia, então se ela não tem um domínio sobre isso, começa a ficar disfuncional. Mas o que é a glândula pineal? Eis que pergunto ao Dr. Sérgio. Existe aquele relato de que René Descartes falava que a glândula pineal era a sede da alma, a morada da alma. E você vai observar que muitos povos antigos no Egito falavam do terceiro olho, o olho de Horus. Você vai ter Lobsang Rampa falando do terceiro olho, você vai ter Paramahansa Yogananda na Índia e vários outros gurus há milhares de anos, inclusive, enfim, até o século passado. Mestres gurus indianos já faziam uma idealização de que havia algo sensorial místico capaz de conectar com outras dimensões. O que esse pessoal fala, que procede na ótica da ciência, ou pelo menos da heurística, na sua visão, o que pode ser aproveitado? E continuo, esses povos já tinham essa intuição, essa capacidade de perceber que não se tratava só de uma glândula endócrina, mas sim sensorial, capaz de captar o campo, como o senhor falou, transformar em neuroquímica. Então, a pineal é um órgão cronobiológico? E segue Dr. Sérgio. Veja, sabidamente a pineal é um órgão cronobiológico. Na verdade, quando você fala de pineal, é uma consideração anatômica que eu proponho, de nos referirmos ao complexo pineal. O complexo pineal envolve a glândula pineal, a comissura posterior, a comissura da bêndula, o núcleo supraquiasmático, são estruturas que compõem o relógio biológico. Então o que acontece? Você tem no meio da tua cabeça uma estrutura
que é responsável pelo tempo, pelo ritmo. É uma quarta dimensão do espaço. Existe todo um sistema de controle e de regulação da pineal. Pelo ambiente, o Sol é um regulador do ciclo de medir o sono. A Lua regula o ciclo reprodutivo. Uma gravidez tem um mesmo um ano, e por aí são territórios ambientais de regulação cronobiológica. Eu estou dizendo que o órgão que lida com a dimensão espaço-tempo, que é a pineal, na verdade ela lida com outra dimensão do espaço. Então, quando você fala de conexão espiritual, da mesma forma como o pineal é sensível ao Sol, sensível à Lua, sensível à estrutura física, ela é também sensível à holografia desse sistema, porque ela se liga a outra dimensão do espaço. O tempo é a quarta dimensão, e eu fico indagando. Quando você fala de Yogananda e dos sábios hindus, 5.000 anos antes de Cristo, é que havia essa percepção que a estrutura no meio do cérebro, através de percepção por desdobramento, que faz essa conexão com essa outra dimensão. Essas hipóteses, da minha forma de entender, representam um caminho de coalizão entre o conhecimento espiritual e a ciência. Olha que bacana. Embora a ciência ela precise progredir do ponto de vista epistemológico, eu acho que a glândula pineal é o melhor laboratório de pesquisa da relação espiritual. Pergunto novamente: a pineal faria supostamente essa interface entre as outras dimensões? A pineal faz a interface entre as outras dimensões? E o Dr. Sérgio responde: na verdade, é importante considerar que todas as moléculas, todos os átomos fazem essa interface. E o que a pineal faz, ela serve de ponto de centro de massa, vamos dizer assim. É a mesma coisa se você pegar um prato de comida e você tentar sustentar o prato em um dedo. Você precisa encontrar um ponto que é o ponto de convergência das estruturas, vamos dizer assim, onde vai convergir o peso. Tem aquele ponto que você consegue segurar um dedo, então aquele ponto é o centro de massa. Então, se a gente for pensar na relação que o corpo e o espírito, o ponto de convergência que seria o centro de massa da atividade eletromagnética é a glândula pineal. Todas as nossas partículas têm conexão com a outra dimensão, mas a pineal ela centraliza o centro de massa para onde convergem as linhas de tensão de força eletromagnética da relação entre o corpo e o espírito. Aí eu digo ao doutor, é curioso que até a geolocalização é central, não é? No centro da cabeça não está nem a direita nem a esquerda, é central. E o doutor continua. A área mais irrigada do cérebro, por exemplo, a anatomia, ela tem essa questão quando você tem uma área muito irrigada, porque ela tem uma função mais relevante. Vai ter a natureza econômica, não vai colocar tanto vaso sanguíneo numa estrutura se ela não tiver relevância. Que vamos entrar aqui agora no que falamos de ciclo cardiano. Que eu pergunto ao doutor, é interessante você falar dos ciclos? Do ciclo cardiano, a lei do ritmo vai colaborar com isso. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação, ou seja, tudo tem um fluxo e um refluxo. Tem o dia, tem a noite, então a glândula pineal estaria ajustada a esse ciclo. Ela pertence a vários outros ciclos que estão acontecendo? Seria nessa hipótese? E o doutor continua. A pineal é uma coordenação de ciclos, porque todos os animais têm pineal. É importante considerar que o tempo só existe nos seres vivos, não existe o tempo para os seres inanimados. Então o tempo é um atributo da vida, vamos dizer assim. E a pineal nós temos em todos os animais e nas plantas. Existem estruturas correspondentes, tanto que toda a bioquímica ligada à pineal, que a gente vai chamar de eixo melatoninérgico, que é uma cascata de reações bioquímicas, ela é muito antiga filogeneticamente na evolução, que vem desde as plantas, ela é muito diferenciada na espécie humana. A pineal estabelece a conexão dos seres
com um ponto de referência único para que haja uma coordenação sistêmica. Todos os seres têm pineal e as plantas têm estruturas correspondentes que olham para o mesmo ponto. E esse mesmo ponto coordena para todos estejam convergindo numa relação dentro do ecossistema, bem coordenada. Esse ponto se chama céu, então todos os seres olham para o mesmo céu. Embora quando a gente fala céu, nós não estamos falando só das galáxias, das estrelas. Nós estamos falando também das estruturas cósmicas, que estão em outra dimensão do espaço. Por exemplo, recentemente, no ano passado, foi implantado o Radiotelescópio de Energia Escura, que é um consórcio entre a Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade de Londres e o consórcio da China. E esse radiotelescópio já foi instalado e vão começar a tirar os primeiros dados do cosmos muito brevemente. Ele consegue detectar energias para além do universo, que hoje é conhecido, que é chamado universo, de energia e matéria escura. Você fala escura porque você não sabe nada, então vamos dizer assim, quando você fala de céu, você está falando de algo que é para além do céu, que a astronomia tem visualizado e que recentemente vem sinalizando que existe algo muito além mesmo daquilo que era o fim do universo, vamos dizer. E nós estamos inclusive propondo uma parceria para detectar se a pineal consegue detectar essas radiações desse outro lado de lá. Você vê como a ciência ela vai chegando nessa coalizão e todos os seres olham para o mesmo céu? Isso nos coloca diante de um ponto único de referência, que permite a organização dos seres, o ecossistema da natureza. Eis que eu pauso um pouco a conversa e peço para o Dr. Sérgio falar um pouco da formação do curso. Eu disse, gostaria que o senhor falasse da formação do seu curso, aí da psicocinesia, da força do pensamento. Tem uma seguidora que escreve que está com um tumor na pineal. O que ela faz? O que ela procura? Quais são os prejuízos de quem tem um tumor na pineal? E tem pessoas que não têm pineal, que perdem a pineal. Como é que fica nesse caso? E o doutor responde. Veja, precisa ver se o que ela está chamando de tumor é um cisto de pineal, porque os cistos de pineal são comuns de serem encontrados, porque a pineal ela é um órgão cuja origem embrionária é a mesma que os olhos. Tanto que a microcirculação da pineal é a mesma dos olhos. O que acontece às vezes no desenvolvimento embrionário vai formando um globo como se fosse um globo ocular na pineal. Um erro de direção e depois paralisa, então fica um cisto. Eles são inofensivos, mas é diferente quando o cisto é um câncer. Então aí precisa procurar o especialista. Se ela tem esse diagnóstico de tumor na pineal, algum médico deu diagnóstico de tumor na pineal. Precisa de discriminar se é um cisto ou se é uma coisa que necessita de tratamento. Recebo no consultório esses casos assim, a maioria são estruturas absolutamente benignas e demonstra algum diferencial assim na sensibilidade da pessoa. Aqueles casos raríssimos, que são casos que são da área da oncologia, é muito importante discriminar. E digo ao doutor, em casos de remoção da pineal, qual é que fica nesse caso a questão dos ritmos da função da glândula? E o doutor diz, na minha experiência com a remoção da pineal do paciente, que são situações muito severas, muito complexas, talvez não seja um assunto para esse momento. A pessoa normalmente perde a referência espacial da natureza, perde aquele fluxo do sono, muito desdobramento, muito acionando coisas espirituais. Essa é a experiência que eu tenho com o paciente quando teve que fazer a extração da pineal. São situações muito dramáticas. E pergunto ao doutor, dimetiltriptamina, o DMT, famosa substância que é encontrada nos chás de ayahuasca, nos rituais de Santo Daime. O DMT, muito se fala que é produzida essa chamada molécula do espírito, em experiências de quase morte ou no nascimento, ou na verdadeira morte. E também pessoas que utilizam o chá de ayahuasca tratam essa experiência, até um documentário interessante chamado
DMT, a molécula do espírito, que eu vou deixar na descrição. Qual a relação entre a pineal e o DMT cientificamente? Qual a sua visão sobre isso? E o doutor diz: completamente, porque faz parte da química, da rede melatoninérgica. Ela é muito ampla, não é só com a parte mental, ela também mexe com a parte física. Essa rede melatoninérgica está envolvida, por exemplo, o COVID. O sítio onde o COVID se liga na célula, que é o SPIN, o gene mais próximo deste que produz esse receptor, é o gene da tirosina hidroxilase, que ancora toda a química cronobiológica. O que acontece? O vírus desarticula o ritmo do inflamassoma, porque mexer nos genes coordenados pela pineal destrói aquele inflamassoma. Destrói ao invés de corrigir por falta de coordenação rítmica. Por exemplo, tem que aparecer o número 1, número 2, número 3, número 4, tudo em sequência e organizado na glândula. Aí aparece tudo desorganizado, falando numa linguagem bem simples. Não no rigor científico, para ganhar na didática, então essa parte toda, essa química dela toda, que vai desde os genes cronobiológicos, Baum, Herb, e vários tipos de genes, deram um prêmio Nobel, inclusive para o pesquisador que descobriu todos esses genes. Todas essas vias, entendeu? Não é só a parte mental, mas a parte física também. E sigo com o doutor. Como desenvolver a pineal? É possível aumentar a produção, a liberação de DMT através de práticas meditativas, yoga ou alguma outra? Existe alguma técnica ou estimulação que o senhor conhece? Responde: a pineal, na verdade, ela é uma convergência de forças. É como se fosse a síntese do tudo. O desenvolvimento da pineal surge quando houve o desenvolvimento coordenado de todas as nossas funções. Se for pensar dessa forma, a pineal é o último órgão para nos preocuparmos. Nós temos que nos preocupar com o nosso equilíbrio. É lógico, se você tem uma opinião na cabeça que a pineal é o roteador de Wi-Fi da tua conexão divina, é mais fácil de compreender as conexões. Abre um espaço para você começar a perceber pelo coração, vamos dizer assim. Mas a pineal é um ponto de convergência, não é mexendo na pineal que você resolve, mas é estruturando-se globalmente como pessoa, nas suas conexões espirituais, no ser humano, ser mais amoroso, mais equilibrado. A gente vai chegando em conclusões, mas, por exemplo, é melhor você focar a atenção do chakra coronário, porque com ele você vai atingir a pineal. O chakra coronário está ligado à pineal. Fica mais fácil de compreender como ativar a pineal. Tem que ativar o chakra coronário até chegar no ápice do amor. E eu digo ao doutor, muitas técnicas da Self-Realization Fellowship do Yogananda consistem em manter a coluna ereta para ativar a Kundalini. Ele fala para você fechar os olhos, focar a atenção no centro entre as sobrancelhas, acreditando-se que pelo movimento ocular talvez induziria uma estimulação na pineal, e também você acredita que se você fizer isso sem se coordenar com os alicerces do espírito, do amor, o indivíduo consegue, ela não resolve por uma atitude, mas por uma reação sistêmica. Pode fazer tudo isso, mas ele não faz lá dentro do coração dele. E aquele outro que nem estava com a coluna ereta, nem faz nada com os olhos, conseguiu porque ele trabalhou o equilíbrio espiritual. O doutor tocou num ponto que traz uma pergunta muito interessante sobre a questão do coração. Eu gosto muito de uma aula sua que você fala da relação do tálamo com a pineal, com o córtex. Até mesmo que tálamo é uma grande secretária eletrônica. Eu gosto dessa metáfora. O senhor fala da via tálamo cortical, mas que antes disso houve uma captação do campo da pineal. Nós temos uma formação chamada metacampo,
onde a gente faz o estudo do campo morfogenético e a gente busca acessar o campo dos nossos pacientes. Acreditamos que é através da pineal. Existem alguns pesquisadores, como o Dr. Joe Dispenza, já tratado em outro vídeo, o Bruce Lipton. Eles falam muito do Heart-Brain Coherence, da relação do cérebro com o coração, que tem muitas conexões entre o cérebro e o coração. Eu imagino que entre a pineal também. Qual a verdadeira conexão entre o coração e o cérebro, cientificamente falando, em termos neuronais? Por que fala-se que o cérebro não cria, ele dá forma, mas o impulso eletromagnético do coração seria inúmeras vezes maior do que o do cérebro? Como o senhor enxerga essa correlação cérebro-coração-pineal? Como está ligado? E o doutor diz: então, lembra-se lá no início da nossa conversa neste vídeo, no Instituto do Coração, a parte de embriologia cardíaca, porque justamente eu tinha uma percepção que o dia se descobriria a consciência no coração. Eu falava nas minhas aulas no Instituto do Coração, já vai fazer 30 anos. Ocorre o seguinte: quando você fala coração, precisa entender do ponto de vista embrionário, o que significa coração, porque o coração, na verdade, no embrião, ele nasce na posição mais cefálica. O que eu quero dizer é que o coração ele se forma 21 dias depois da fecundação. Ele se forma na estrutura dele. É lógico que microscopicamente, vamos dizer assim. E eles falam da posição mais cefálica, depois ele desce para o tórax. E o coração, na verdade, ele é como se fosse um nó. Pega vários fios e amarra. E faz um nó no centro desses fios. Então você tem o coração, na verdade o coração ele é um sifonamento, um nó de uma série de fiações vasculares. O cérebro é extremamente irrigado, é como se existisse um coração, ou na verdade o cérebro tem uma extensão do coração. O próprio coração abraça a pineal porque ela é endócrina, é envolvida por vasos. Você não consegue pensar sem o sistema vascular. É como se o pensamento ele fluísse pelo sistema vascular. Ele chega ao neurônio, aí o neurônio reage. Tanto assim que quando você vai fazer estudos funcionais do cérebro, você ressonancia, por ressonância magnética funcional, você tem que injetar contraste. Por que você tem que injetar contraste? Porque aquela área cerebral só vai funcionar se abrir a circuitária vascular daquela área. Você vai usar a memória, precisa abrir a circuitária vascular da memória. Primeiro abre a circuitária vascular, depois funciona o neurônio. Então a intencionalidade da alma, ela se manifesta primeiro no sistema cardiovascular, no coração. Olha que interessante, hein, gente? O que a gente precisa entender é ter uma noção maior do que se representa o coração do ponto de vista anatômico e embrionário, para a gente entender o quanto essa relação coração-cérebro é intrínseca. O cérebro não funciona sem sistema vascular. O cérebro não funciona sem coração. Olha só. Tudo começa pelo coração. Aí o neurônio vai dizer o que ele vai fazer. A memória é intrinsecamente ligada ao afeto. Então a cognição só se constrói, porque não há cognição sem memória, sem afeto. E eu disse assim para o doutor, tanto que eu costumo até brincar com os meus clientes. Eu pergunto assim: o que vocês almoçaram ontem? Levanta a mão. Muita gente não sabe, não lembra o que você vestiu antes de ontem, não faço a mínima ideia. Mas onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, se você tem mais de 30 anos, você vai lembrar. E a pessoa: poxa, o atentado das Torres Gêmeas, eu estava em tal lugar. Teve um impacto emocional. E dentro da hipnoterapia, quando a gente faz essas regressões, nós buscamos esses nós nesses curtos circuitos que acontecem na linha do tempo da pessoa, que são verdadeiros traumas emocionais que geraram aprendizados, que geraram padrões, e as pessoas às vezes elas têm um padrão na vida dela e não sabem de onde vem aquele padrão, porque ela age de tal maneira. E na hipnoterapia, no estado de transe, a gente consegue cutucar essas memórias e fazer elas virem à tona. E geralmente, a maioria dos casos, elas duram pelo impacto emocional na PNL.
a gente vai dizer que o trauma, se ele fosse uma sugestão, ele seria a sugestão mais perfeita. Porque se tem um negócio que dura é o trauma. Passam-se 20, 30 anos e a pessoa ainda lembra daquilo e sofre por aquilo. Tanto que tem uma técnica na PNL chamada efeito Swish, onde os criadores da PNL eles decodificaram como se cria um trauma. A engenharia reversa da criação do trauma, que tem um forte impacto emocional, geralmente acontece rápido. Tem uma sobreposição de imagem e eles usaram a mesma estratégia de decodificação do trauma para criar uma técnica no positivo, como se fosse uma traumatização no positivo, chamada efeito Swish, para programar uma crença fortalecedora no cliente, que é uma das técnicas mais eficientes que nós usamos no consultório. Então você vê o quanto a memória está ligada ao sentir. A memória ela só faz sentido mesmo quando ela tem essa correlação com o coração. E o nosso sistema não necessariamente vai qualificar se isso é bom ou se isso é ruim. Vai seccionar, vai guardar essa memória, seja um momento feliz como um aniversário, uma viagem, seja um momento traumático, um trauma, uma perda, um luto. Vai gerar um marco na história, sem dúvidas. E o doutor me disse, interessante, você falou da memória e do tempo. Então a memória ela tem uma estrutura de espaço, que é onde ocorreu. E no tempo, então o acionamento da pineal na memória é uma obviedade. Ela é o órgão do tempo. Então você vê no processo hipnótico, quando você vai transitar pelo tempo, como é que você tem que mexer na pineal. Só que você não precisa saber disso, não precisa se preocupar com isso. Começou a mexer no tempo, mexeu na estrutura pineal, isso já é certeza, em todo o eixo melatoninérgico. E eu continuo. É impressionante a precisão que a mente do cliente encontra a causa. Quando eu coloco com o cliente em transe hipnótico, utilizando uma técnica precisa de regressão, e eu pergunto ao cliente, encontre de onde vem esse sintoma, de onde vem essa questão que você reclama no consultório. E como um buscador imediato, a pessoa regride, muitas vezes para uma cena que ela nem se lembrava mais, ou tinha esquecido. Uma memória recalcada. Contando um caso bem rápido, doutor. Eu tinha uma paciente que ela mastigava o tempo todo, ela falava, eu não sei por que eu tenho que comer o tempo todo. Carregava salgadinho, amendoim, para cima e para baixo. Nós fizemos uma regressão, da onde vem isso, incontremente. E ela voltou numa cena na infância onde o pai estava dando comida para ela, tinha 4, 5 anos e ela já estava cheia. Ele falava, você tem que comer, menina, se você não comer você vai apanhar. E ela não queria comer. Ela chorava e, segundo ela, ele bateu nela e fez ela comer. Então o cérebro criou uma associação no sentido de que é bom se eu comer e se eu não comer eu vou ter uma punição. Essa memória foi recalcada, ou seja, ela não lembrava conscientemente, mas em hipnoterapia ela relembrou da memória. Pôde perdoar o pai, pôde ressignificar a memória e a partir de então ela mesma disse: quer dizer que eu não preciso mais ficar mastigando o tempo todo? E então ela ressignificou e mudou o comportamento. Foi impressionante. Agora eu digo a vocês, e disse ao doutor, que eu sou muito interessado em fazer publicações. No decorrer dos meus estudos de graduação, pós-graduação e mestrado, eu quero muito, se tiver a oportunidade, de estudar mais sobre o transe, sobre a relação da hipnose com o cérebro e com a pineal. E o doutor segue. O estudo da hipnose que lançou a psicanálise, que lançou todo o embasamento da psicologia prática, então eu estou remontando a Unispírito, que é a Universidade do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. A gente está montando a Escola de Neurociências, estou começando a pincelar os tópicos, esses cursos que eu estou ministrando. Depois, se o pessoal vai visitar nosso Instagram, está à disposição para participar das formações. Por exemplo, na genética se conhece hoje no DNA e a gente poderia dizer assim, olha, o pensamento age sobre DNA. Todos os contatos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira estarão na descrição do vídeo. Então, por exemplo, os transpósons, que são genes saltatórios, é um assunto complicado da genética molecular. Eu fiz formação na área de engenharia genética.
embora tenha sido uma formação que eu parei numa fase da minha vida, mas eu tenho um bom conhecimento dessa área. E o que acontece, eu explico de uma forma que a pessoa que não é da área entenda para poder começar a pesquisar. Porque a gente deixa o pensamento solto. Eu coloco o balaio do gato, que são os sentimentos, as emoções, todo esse território. E a gente usa no dia a dia essas potencialidades para fazer ajustes, para conquistar a paz, a saúde. Esse ano eu vou percorrer o corpo humano, do DNA até o cérebro, o coração, o sistema nervoso, estabelecer todas essas ligações. No Instagram do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, você vai ter todas as orientações do staff dele, que é maravilhoso, um time muito legal. Outras são palestras do YouTube, que eu vou deixar o canal aqui. Então, pessoal, sigam o Dr. Sérgio. A gente busca cientistas que não estejam bitolados numa caixa, né? E eu percebo algumas pessoas que estudam ciências e elas ficam muito bitoladas. Elas não se permitem a heurística. Trazer essa ponte entre a espiritualidade e a ciência, hipóteses, filosofar sobre isso. O Dr. Sérgio está construindo uma universidade internacional de ciências do espírito. Se você tiver interesse, também estará aqui na descrição. E é isso. Eu agradeço por me acompanharem até aqui. Não se esqueça de dar o like, se inscrever para acompanhar o conteúdo e ativar o sininho para sempre saber quando posto algo novo. Nosso Instagram, TikTok e Kiwai estão na descrição do vídeo também. Segue lá para ter mais conteúdos, eles são sempre diversos. Para este vídeo foram utilizadas algumas fontes, que são vídeos no YouTube, aulas com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, livros, artigos acadêmicos e conceitos estabelecidos. Não deixe de ver a lista de fontes completas que está na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em adquiri-los, adquire-os pelo link exposto, pois assim você nos ajuda a continuar fazendo conteúdo para vocês. Do mais, eu agradeço por terem me acompanhado até aqui. Namastê!